Notícias do esporte. Notícias esportivas. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcenário News, seu canal de notícias, histórias e curiosidades sobre futebol. Então galera, se você não for inscrito ainda, eu peço que você se inscreva, seja bem-vindo ao canal. E aqui no canal, a gente sempre quer trazer as curiosidades sobre futebol, principalmente o objetivo desse canal aqui é trazer todas as torcidas, né? Eu criei o canal, eu criei umas playlists aqui, você pode assistir. Agora todas as peças Tem a história dos clubes brasileiros. Eu quero tentar trazer de todos os times do Brasil, né? Tem o São Paulo, tem a história do futebol, como surgiu o Corinthians, o Atlético Mineiro, tem o Palmeiras, Santos, Fortaleza. Enfim, eu quero sempre trazer mais histórias de todos os times, né? Do Brasil e depois os de fora também, mas principalmente os do Brasil. Legal! Tem outras playlists aqui também Bem que você louco. pode assistir aqui, Empolgante. né? Você pode assistir, você pode me dar uma força. Sei. Tem essa de quiz, que você pode testar seus conhecimentos sobre futebol. Tem até uns vídeos aqui, tem que colocar mais. Depois eu vou fazer. Mas já tem uns vídeos aqui, você pode assistir e responder. E deixar nos comentários quantos vocês acertaram. Tudo bem? Então é isso, rapaziada. A história do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado no dia 21 de agosto de 1898 por um grupo de remadores, na cidade do Rio de Janeiro. Inspirados nas celebrações do quarto centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias, ocorrida em 1498, batizaram a nova agremiação com o nome do navegador português que alcançou tal feito, Vasco da Gama. Apesar de ter sido fundado como um clube de regatas, consagrando-se no remo como um dos maiores campeões do continente, o Vasco da Gama ainda abrange outras modalidades, como atletismo, vôlei de praia, basquete, futebol de areia, dentre outros, tendo como esporte mais tradicional o futebol. As cores do Vasco guardam forte significado. O preto remete aos mares desconhecidos do Oriente, desbravados por Vasco da Gama, enquanto o branco na faixa diagonal refere-se à rota descoberta pelo almirante. Além disso, estas são cores que se encaixam na ideia de uma comunhão de etnias, já que foi o primeiro clube do Brasil a lutar contra preconceitos raciais e sociais, tendo sido o primeiro na história dos clubes esportivos do Brasil a ter eleito um presidente não branco. Em 1904, numa época em que o racismo contra negros era prática comum no esporte, o Vasco teve a honra de conduzir o mulato Cândido José de Araújo ao degrau mais alto do clube. A cruz, principal símbolo, tem forte aspecto religioso, porque a Ordem Militar de Cristo era ao mesmo tempo religiosa e guerreira. Em novembro de 1915, o clube de futebol Lusitânia foi incorporado ao Vasco, dando origem ao departamento de futebol do Vasco da Gama, apesar da oposição dos remadores vascaínos. O Vasco estreou dia 3 de maio de 1916 na terceira divisão, perdendo por 10-1 contra o Palatino Futebol Clube. O clube incorporava aos seus quadros jogadores de qualquer origem étnica, com a condição que soubessem jogar futebol. Em 1922, o Vasco conseguiu o primeiro título ao ganhar a Série B da primeira divisão, o que lhe abriu a possibilidade de jogar na primeira divisão da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, a LMDT. A campanha do clube foi excelente, com 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota, sagrando-se assim campeão do Campeonato Carioca de Futebol de 1923, no seu ano de estreia. O time vascaíno era composto por jogadores de várias origens, como negros, mulatos, portugueses, brancos pobres da classe operária. Apesar de haver outros times com jogadores destas características, por exemplo, o Bangu. Essa era a primeira vez que os times mais estilistas das cidades eram incomodados por um time da periferia. O Vasco venceu o América e o Fluminense, conquistando o campeonato em seu ano de estreia na primeira divisão,
no dia 12 de agosto de 1923, deixando o Clube de Regatas Flamengo na segunda colocação, o que acabou marcando significativamente a história do clube, do Rio de Janeiro e do Brasil, por ser o primeiro clube em uma campanha com integrantes afrodescendentes, pobres e operários a ser campeão. Rui Proença, português de nascimento e radicado no Rio, identifica o fato como uma verdadeira revolução, enfatizando os preconceitos e dificuldades inicialmente encontrados pelo Vasco, associando-se ao fato de o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo não permitirem a entrada de negros em seus clubes. O autor concluiu que o clube representaria o consagramento entre negros e portugueses, grupos discriminados que unidos fizeram o Vasco. Após a tentativa fracassada de ver o Vasco da Gama fora da competição em 1923, os clubes da Zona Sul, área de elite da cidade do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e alguns outros clubes, encontraram a solução para se verem livres dos vascaínos no ano seguinte. Assim se reuniram e abandonaram a Liga Metropolitana de Esportes Terrestres e fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA, deixando de fora o Vasco, que só poderia se filiar à nova entidade caso dispensasse 12 de seus atletas, todos negros, sob a acusação de que teriam profissão duvidosa. Diante da situação imposta, em 1924, o presidente do clube de regatas Vasco da Gama, José Augusto Prestes, enviou uma carta à AMEA, que veio a ser conhecida como a Resposta Histórica, recusando-se a se submeter à condição imposta e desistindo de filiar-se à AMEA. A carta entrou para a história como marco da luta contra o racismo no futebol. Desta forma, em 1924 foram disputados 2 campeonatos paralelos, sendo o da LMDT vencido de forma invicta pelo Vasco, conquistando assim o bicampeonato estadual. No ano seguinte, o clube venceu as resistências da AMEA, conseguiu integrar-se à entidade e voltou a disputar o campeonato contra os grandes times, sob a condição de disputar seus jogos no campo do Andaraí. Apesar disso, o Vasco decidiu construir o seu próprio estádio, para acabar com qualquer exigência. O local escolhido para a construção foi a Chácara de São Januário, que foi um presente de Dom Pedro I à Marquesa de Santos. Em 21 de abril de 1927, o Vasco da Gama inaugurava o estádio de São Januário. E até 1930, quando a inauguração do estádio centenário em Montevidéu para a primeira Copa do Mundo era o maior das Américas. Até 1940, quando da inauguração do Pacaembu em São Paulo, o estádio era o maior do Brasil. E até 1950, na inauguração do Maracanã, era o maior do Rio de Janeiro. O estádio foi construído em 10 meses e com dinheiro arrecadado através da campanha de 10 mil, que recebia donativos de torcedores de toda a cidade. 2 anos depois, seria inaugurada a sua iluminação, passando a ser o único clube do país com um estádio em condições de sediar jogos noturnos. Em 1929, além do torneio início, o Vasco ganhou seu terceiro campeonato carioca de futebol em 7 anos de elite. Em 1931, o Vasco se tornou o segundo clube brasileiro a ser convidado para uma excursão internacional, depois do Paulistano. Neste mesmo ano, o Vasco aplicou uma goleada histórica de 7-0 no seu arquirrival Flamengo, sendo esta a maior goleada entre as duas equipes em todos os tempos. Títulos nacionais. O Vasco conquistou 4 campeonatos brasileiros, em 1974, 1989, 1997 e 2000. Uma Copa do Brasil em 2011, diversos títulos estaduais oficiais, diversos campeonatos cariocas, da Copa Rio e torneios municipais, início e relâmpago, e 5 títulos interestaduais oficiais, 3 Rio-São Paulo, uma Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo e um torneio João Avelanche. Conquistou ainda diversos torneios nacionais e internacionais. O Vasco da Gama ainda tem dentro do seu plantel de ídolos os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro de todos os tempos, tendo como Roberto Dinamite o maior, com a marca de 190 gols, seguidos por Romário e Edmundo, com 154 e 153 gols respectivamente. O primeiro grande ídolo do clube foi o atacante Ademir de Menezes, que liderou o memorável Expresso da Vitória, tornando-se o maior artilheiro do Vasco com 301 gols marcados, número só superado por Dinamite e Romário décadas mais tarde.
Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, a pedido da Folha de São Paulo em 2019, o Vasco possui a quinta maior torcida do Brasil, com 4,0% dos entrevistados com margem de erro de 2,0 pontos percentuais, empatado tecnicamente na quarta colocação com o Palmeiras. No dia 2 de julho de 2007, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, sancionou o projeto de lei número 5052, que criou o Dia do Vasco, data comemorativa que homenageia a fundação do clube. Vamos agora ver os títulos ano a ano do Vasco. Títulos do Vasco ano a ano. Em 1934, contando com craques como Leônidas da Silva, Domingos da Guia, Rocinho, Fausto e outros, o Gigante da Colina conquistou o Campeonato Carioca, sendo que naquele ano o campeonato foi disputado em duas ligas. Após a conquista do torneio Luiz Aranha em 1940 e novamente de um torneio início em 1942, veio a formação de um grande e temido time, o Expresso da Vitória, liderado pelo atacante Ademir de Menezes. Em 1944, venceu o torneio Relâmpago, superando os outros quatro grandes da época, Flamengo, Fluminense, Botafogo e América, e aplicando uma goleada de 5-2 na última rodada sobre o seu futuro rival, o Flamengo. Em seguida, ganhou o torneio municipal contra os mesmos clubes e outros do Rio de Janeiro, empatando com o Flamengo na última rodada e se sagrando campeão, voltando a vencer este mesmo torneio nos 3 anos seguintes e se tornando o único tetracampeão da competição carioca, vencendo ainda 2 títulos cariocas invictos em 1945 e 1947. Em 1950, o Vasco foi campeão carioca. Em função do título carioca de 1950, o Vasco se qualificou a participar da Copa Rio de 51, competição recentemente reconhecida pela FIFA como a primeira competição de clubes em nível mundial, com a participação de clubes europeus e sul-americanos. O Vasco chegou às semifinais, sendo eliminado pelo Palmeiras na semifinal, que se sagraria campeão da competição, tendo um gol vascaíno legítimo de Chico sendo incorretamente anulado pela arbitragem naquela semifinal. Em 14 de junho de 1957, a equipe de São Januário derrotou o Real Madrid por 4-3 na final e levantou a taça da primeira edição do Torneio de Paris, na França, com uma apresentação perante o Real Madrid com a qual o Vasco encantou o público e a imprensa francesa. Em 1966, o Torneio Rio-São Paulo terminou empatado entre Vasco, Botafogo, Santos e Corinthians, e o título foi dividido entre os 4. Os anos de 60 foram marcados por uma profunda crise política no clube, que culminou em 1969 com a cassação do então presidente do Vasco. A década de 70 foi marcada pelo surgimento de grandes ídolos, como Roberto Dinamite e o goleiro argentino Andrade. O Vasco começou a se recuperar, ainda que de forma tímida, conquistando o Campeonato Carioca. A maior conquista da década foi o Brasileirão de 1974, com Roberto Dinamite sagrando-se artilheiro e o Vasco da Gama sendo o primeiro time do Rio de Janeiro a conquistar tal competição. Na década surgiram alguns ídolos vascaínos, como Acácio, Mazinho, Giovanni e o Pequeno Príncipe, Bismarck e Romário. Década de 80. Em 1981, o Vasco vence o torneio João Avelange. Em 1982, o Vasco é campeão carioca. Em 1987 e 1988, o Vasco é campeão carioca e bi, respectivamente. Em 1987 e 1988, o Vasco conquista o Campeonato Carioca. Em 1989, o Vasco é bicampeão brasileiro após montar um time que ficou conhecido como Sele Vasco, com o destaque para o atacante Bebeto, contratado do arquirrival Flamengo. A década de 1990 no Vasco ficou marcada pela despedida dos campos do ídolo Roberto Dinamite em 1993 e a ascensão de novos ídolos como Edmundo, o Animal, Felipe, Pedrinho, Carlos Germano, Pimentel, Valdir Bigode e Juninho Pernambucano. Em 1992, o clube ganhava seu primeiro título que marcaria o início da conquista dos cariocas de 1992, 93 e 94, ganhando o seu primeiro tricampeonato estadual, para depois conquistar o campeonato estadual em 1998. Ainda em 97, que foi um ano brilhante de Edmundo, o Vasco conquistou o tricampeonato brasileiro. Em 1998, o clube completava o seu centenário. O clube ainda se tornaria campeão do Campeonato Carioca
e da Copa Libertadores da América, sendo esta a última conquistada no dia 26 de agosto, apenas 5 dias após o aniversário do clube. Apesar de ficar com o vice-campeonato do primeiro Mundial de Clubes da FIFA, perdendo nos pênaltis para o Corinthians, o Vasco conquistou o tetracampeonato brasileiro e a Copa Mercosul. Durante os anos seguintes, a 2000, o Vasco conquistou a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca de 2003. Oficialmente, o 10º gol da carreira de Romário aconteceu no dia 20 de maio de 2007. Aos 2 minutos do segundo tempo em um jogo do Vasco, sob o comando do técnico Celso Roth, contra o Sport, no estádio de São Januário. No ano seguinte, o clube sofreu o golpe mais duro da sua história, com o rebaixamento, pela primeira vez em sua história, para a segunda divisão. Campeão no ano seguinte, após vencer o América de Natal na 26ª rodada por 2-1 no Maracanã, retornando à sua primeira divisão. Em 2011, o Vasco conquista a Copa do Brasil pela primeira vez, vencendo o Curitiba por 1-0 no jogo da ida, e no jogo da volta o time perde por 3-2, mas levou o título pela regra do gol fora. Em 2013, foi novamente rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, num jogo que ficou marcado negativamente por uma briga generalizada entre as torcidas do Vasco e Atlético Paranaense. Em 2014, terminou em terceiro lugar na segunda divisão e foi novamente promovido. Em 2015, conquistou o Campeonato Carioca após um grande jejum de 12 anos sem vencer a competição. Foi rebaixado pela terceira vez em sua história no dia 6 de dezembro de 2015, conseguindo novamente a ascensão no ano seguinte. Completando o ano de 2016, foi bicampeão carioca invicto e ficou 34 jogos invictos. Foi a maior sequência invicta do clube em jogos oficiais. No ano de 2020, o Vasco chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro, na 4ª rodada. Porém, em detrimento em uma série de maus resultados, acabou sendo rebaixado pela 4ª vez em sua história. Na Série B, em 2021, não conseguiu acesso à primeira divisão, tendo, ao final do campeonato, terminado apenas na 10ª posição. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários alguma coisa que se ficou para trás. Não esqueça de curtir e deixar o seu joinha, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima. E se vocês estiverem gostando, compartilhe com os amigos para que venham mais pessoas fazer parte do nosso canal, tá bom? Falou, tchau, tchau.